E agora, o córtex pré-frontal. Como que a gente pode demonstrar aí a ativação das técnicas, tá? Ativando, atuando na melhoria dessa região, que como a gente viu, é uma região muito, muito importante, muito expressiva para nós. Então essa aqui, ó, é a pesquisa. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, que é interessante aqui, ó, é que essa pesquisa, ela foi feita na China, ó, em Xangai, na China, ó. Ela é uma pesquisa bem recente, tá? Ela foi publicada aqui, ó, em março de 2024, então uma pesquisa aí que tem um pouco mais de um ano, tá? E foi uma pesquisa que foi feita em Xangai. Só que você vê aqui, ó, editada por Rubens Guedes, da Universidade Federal de Pernambuco. Isso é muito interessante na ciência, porque a ciência ela tem toda essa credibilidade justamente por ela não ser centralizada. Então as informações elas estão sendo produzidas na China, mas elas estão sendo revisadas aqui no Brasil. Aí você tem aqui também, ó, revisada nos Estados Unidos, revisada na Itália. Então isso é muito incrível da ciência, porque ela nos permite a gente ter uma informação, tá? Que ela está sendo revisada por pares, como se chama, né? Que são pessoas da área que estão revendo aquilo lá e falando, isso aqui faz sentido, não faz, aqui tem um erro, eles apontam o erro, eles falam esse erro para a revista que está publicando, e a ciência fica sempre se corrigindo, diferentemente de escrituras antigas. Então, escrituras como Hatha Yoga Pradipika, que é uma escritura clássica do Yoga, ou Yoga Sutra, nunca foram revistos. Eles foram escritos e é como se eles já tivessem sido prontos. E desde que eles foram publicados, nunca mais teve revisão. Porque você revisitar um texto desse, falar, não, aqui tem um erro, aqui tem um erro, aqui tem um erro, é quase um sacrilégio, assim, para os yogins. E isso impede a evolução do conhecimento. As escrituras pararam naquele conhecimento ali que existia no início do século 8, 9, por aí, que foi quando foi feito o Hatha Yoga Pradipika e as escrituras que se lê hoje, né? Então isso é muito diferente do conhecimento científico que está sempre evoluindo e sempre se aprimorando. Então o que esse estudo fez, tá? Esse estudo ele pegou 40 mulheres praticantes de yoga, tá? 20 eram praticantes antigas com mais de 3 anos e 20 eram praticantes iniciantes. A média, eu acho, das iniciantes, se eu não me engano, era 9 meses. Então eles compararam, tá? Essas pessoas fazendo as técnicas do yoga. O que é interessante nessa pesquisa é que eles foram atrás de todos os estudos que existiam sobre yoga desde então. E eles identificaram que os estudos faziam com uma técnica, com outra técnica, e eles falaram, não, olha só, o que a gente está vendo em comum em todas as técnicas do yoga aqui é respiração, posturas e meditação. Quase tudo quando se fala yoga tem respiração, posturas e meditação. E a gente pode dizer realmente que sem isso é difícil você dizer que é yoga, sabe? Se você não tem pranayama, que é o respiratório, fica meio estranho. Se você não tem meditação na aula, fica meio estranho. Então a gente pode designar mesmo que hoje o que a gente conhece com yoga são essas 3 técnicas e eu adicionaria o relaxamento. Mas essas 3 são as mais presentes. Meditação, respiração e relaxamento. Bom, eu não gosto muito de ler, mas a gente vai ler rapidinho aqui, e também a gente viu na aula passada que, não gosto muito de ler o texto como um todo, né? A gente viu que você não lê só a parte, a introdução, conclusão no início de um artigo, você tem que ler o artigo como um todo. Mas aqui a nossa ideia não é ler o artigo como um todo, esses detalhes eles estão lá no meu livro sobre essa pesquisa, ela é uma pesquisa bem interessante, tá? Um artigo científico bem feito, tá? Ele tá em detalhes lá no meu livro. Aqui a gente vai ver só o início mesmo para a gente entender um pouco mais sobre essa pesquisa. Então vamos lá, a gente vai começar aqui, tá? Lendo os detalhes, então vamos lá, ó. Pesquisas anteriores mostraram inúmeros benefícios da saúde do yoga e da atividade física e mental e muitos multicomponentes. Os 3 aspectos do yoga tradicional e moderno trabalham a respiração, posturas e meditação. Então isso foi o que eu tinha mencionado para vocês. No entanto, mecanismos neurais associados a esses 3 aspectos do yoga permanecem em grande parte desconhecidos. Então, apesar de eles saberem isso, eles não entendem exatamente por que são esses aspectos. O presente estudo investigou os fundamentos neurais associados a esses 3 componentes do yoga, em praticantes de yoga de longo prazo e de curto prazo. As vantagens neurais e da experiência do yoga, visando fortalecer
uma compreensão mais abrangente do efeito do yoga na promoção da saúde. Métodos. Os praticantes foram de 40 pessoas, tá? Aquilo ali que eu expliquei para vocês, tá, isso aqui então é o que eu falei para você. Então, foi usado para avaliar as vantagens das práticas das posturas do yoga. Então aqui também tinha uma questão que eles fizeram tudo isso com medições no cérebro, tá? E aí eles tinham dificuldade de colocar as pessoas no scanner durante a prática das posturas. Então o que eles fizeram? A prática das posturas era só imaginar. Eles botavam a foto da postura e a pessoa imaginava a execução daquela postura. Então vamos lá, resultado. Os níveis de oxigênio no sangue e no córtex pré-frontal dorso-lateral durante o trabalho de respiração foram significativamente maiores em praticantes de yoga de longo prazo do que em praticantes de yoga de curto prazo. Então o estímulo do córtex pré-frontal, tá? Porque foi mais sangue para ali, consequentemente, na ciência a gente entende que está indo mais sangue é porque aquela região ela está com mais atividade, tá? Então, quando eles fizeram a respiração, os praticantes mais antigos, eles tumesceram mais essa região, né? Teve mais hiperemia ali naquela região, que é o acúmulo de sangue. Na tarefa das imagens mentais das posturas, dados autorrelatados demonstram que os praticantes de longo prazo tiveram melhor domínio do que os praticantes de curto prazo. Tá, isso é meio óbvio, né? Mas basicamente você falava para a pessoa imaginar uma postura de equilíbrio. Aí depois você falava, como é que foi? A pessoa mais antiga falava, fiz fácil isso aí e tal. A outra, puta, foi difícil porque eu nunca fiz essa posição e tal. Então, essa foi a diferença. Os praticantes de yoga de longo prazo demonstraram menor ativação do córtex pré-frontal com menores níveis de oxigênio no sangue associado à execução das tarefas de praticantes do curto prazo. Então, o que acontece nesse caso? Para você imaginar uma coisa difícil, você tinha que colocar mais sangue para ali, né? Você imaginar em mais detalhes depende de mais sangue no córtex pré-frontal. Então, na parte da imaginação das posturas, os praticantes mais antigos, eles tiveram menos essa ativação, porque eles não tinham tanta dificuldade, e o outro lado tinha mais dificuldade. Na tarefa de meditação mindfulness, os níveis de oxigênio do sangue no córtex pré-frontal foram significativamente mais altos nos praticantes de longo prazo do que em praticantes de curta data. Então, a meditação, como eu falei anteriormente, ela é capaz de estimular essa região. O treino da meditação é um treino de a gente condicionar a vontade humana. Se você consegue se concentrar em algo, se determinar a fazer uma concentração, se você se distrai e você volta para aquilo, você ganhou uma capacidade maior de autocontrole. Você está usando mais o córtex pré-frontal, que é a região responsável pela tomada de decisão difícil em momento difícil. Então, o momento que você está ali se concentrando, você dispersou, é muito mais fácil você, vou pensar em várias coisas aqui e tal. Quando você decide, não, eu vou voltar para o exercício, você modificou a tendência natural, que seria você ir para a distração. E é isso que a gente trabalha no yoga, e isso, meio que por coincidência ou por sorte, acaba ativando mais a região do parasimpático, que é a parte que mais nos acalma. Se a gente pensar em termos de anatomia, isso faz sentido. Por quê? Porque quando você está concentrado, significa que o ambiente não está cheio de ameaças. Você não precisa ficar olhando para todos os lados, deixa eu ver. Então você fala, cara, tá tudo bem, eu posso me concentrar só nisso aqui. Então o seu corpo entende aquilo ali como um ambiente tranquilo, um ambiente seguro. E depois, conclusão. Os três principais componentes do yoga, a saber, respiração yoga, posturas e meditação, então como a gente falou, o que você pode dizer hoje em termos científicos do que é yoga? Se você fosse dizer o que é técnica do yoga para a ciência? De tudo que existe de pesquisa científica hoje, para a ciência, o yoga ele se distingue especialmente por essas três técnicas. Respiração, posturas e meditação. Então, mostraram diferentes similaridades nos níveis de ativação do córtex pré-frontal, diferenças e similaridades. A prática de longo prazo de cada praticante levou a benefícios neurais na ativação eficiente do córtex pré-frontal. Então isso é uma das coisas que essa pesquisa trouxe. Esse uso, né, que é
Usa menos para imaginar porque você já tem facilidade. Estimula quando é só a respiração, estimula o funcionamento daquilo na respiração, na meditação. É considerado uma eficiência, um bom funcionamento do córtex pré-frontal. E isso é essencial para regulação emocional. Então, as áreas que foram ativadas do córtex pré-frontal, elas são relacionadas com a regulação emocional. São as 3 principais áreas relacionadas com a regulação emocional que foram estimuladas durante essa técnica. Bom, aqui ele vai falar mais uma vez sobre essa questão das atividades, né, de o yoga ser composto por essas 3 partes, então eu não vou me aprofundar muito aqui. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que era o teste, tá? Como é que era esse teste, como é que ele acontecia. Então, aqui, ó, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 2 e tarefa 3. Então, como é que acontecia? A pessoa ia lá, fazia um aquietamento e depois fazia o respiratório. Aí depois ela imaginava todas essas posições e no final ela fazia uma meditação. E aí depois disso havia o processo de autorrelato. Mas tudo isso era mensurado por todos esses pontos aqui, ó, dentro do cérebro. Então todo o cérebro dos praticantes ele foi determinado aqui, especialmente na região do córtex pré-frontal, para eles descobrirem quais eram as regiões mais estimuladas pelas técnicas. E o que foi interessante? Eles descobriram essas 3 áreas aqui, tá? Ó, dorso lateral no córtex pré-frontal, tá? Córtex pré-frontal dorso lateral, córtex pré-frontal ventro lateral, córtex pré-frontal órbito frontal. Essas 3 regiões aqui, ó, que são essa região aqui, ó, mais azulzinha, essa mais do meio é a ventrolateral e essa aqui, órbito frontal, é aqui de baixo, ó. Essas 3 regiões são as regiões mais relacionadas com a regulação emocional. O que é regulação emocional? É você responder de uma forma adequada. Você está num ambiente, daí está um pouquinho tenso, você já começa a gritar e desesperar. Isso não é uma resposta adequada, sabe? Você se exaltou demais. Da mesma forma, tem um perigo muito grande ali, você não reage, também não é uma resposta adequada. Então, o estímulo dessa prática, ela fez um estímulo na região do córtex pré-frontal, que são as regiões relacionadas à autorregulação emocional. Então, um efeito bem interessante aí para nós, né, que praticamos yoga.